Tudo bom, meus irmãos? Graça e paz. Meu nome é Arthur. Hoje eu vou trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, que diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, nesses 3 versículos, Paulo ele vai tratar acerca da obra da salvação. É bom a gente analisar esses versos dando uma breve retornada para o início desse capítulo. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 2, Paulo ele vai começar a falar da nossa condição, que outrora era. Ele vai dizer que a gente estava morto em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. E é interessante porque Paulo, ao introduzir, falando da nossa condição, ele faz isso para que a gente chegue no capítulo 8 e entenda que realmente a gente não tinha condição de se salvar. E essa salvação, ela vem pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. É interessante que Paulo, ao complementar, ele fala que ele afirma, ele vai nos informar que a gente é salvo pela graça, que a gente não consegue se salvar, que a graça de Deus ela nos alcança, no verso 8. Ele fala que é mediante a fé, e ele complementa no próprio verso 8, falando que isso não é um dom nosso. A fé não é a gente que produz, mas a fé é um dom de Deus. E ele diz que, no verso 9, que isso não de obras. A gente pode talvez pensar, talvez alguém possa pensar que a salvação seja um mérito nosso, seja por meio da nossa força que a gente consegue a salvação. Mas Paulo ele vai argumentar contrário a essa ideia. Ele vai dizer que a nossa salvação e essa fé não é de obras, mas pelo contrário, ela é totalmente, essa salvação é totalmente mérito de Cristo Jesus. A gente é salvo por conta dos méritos de Cristo, não por conta dos nossos méritos. A gente é salvo porque Cristo cumpriu perfeitamente a lei e morreu a nossa morte. A gente é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por mérito nosso, para que ninguém se glorie. E para terminar, no verso 10, o apóstolo Paulo vai falar da consequência que essa salvação tem que trazer na vida do crente. Ele fala que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, a salvação na vida do crente deve produzir vida, deve produzir boas obras. A gente é salvo, como eu falei anteriormente, e volto a repetir, pela graça, por meio da fé, para as boas obras. A gente é salvo para que o nome de Cristo seja glorificado. E essa salvação ela deve gerar vida nas nossas vidas. A gente deve querer praticar as boas obras, porque Deus de antemão preparou para que os seus, os salvos, andássemos nessas boas obras. E essa é a reflexão que eu queria trazer para os irmãos. Que o nosso coração, ele tenha gratidão, esteja sempre grato a Deus por essa salvação que não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo Jesus. E que a gente entenda que a gente foi salvo para a prática de boas obras. A gente foi salvo para uma nova vida. E a gente deve viver essa nova vida que Deus preparou para que a gente vivesse. E é com isso que essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos.